Admite que errou no caso em que é acusado de assédio sexual por uma figurinista. Polícia Mineira indicia o cantor Vitor, da dupla Vitor e Léo, por agressão à esposa. Eu não machuquei ninguém. Justiça Eleitoral dá mais prazo às defesas e julgamento da chapa Dilma Temer é adiado. Ministros também vão ouvir novas testemunhas e a ação volta à fase de coleta de provas. A discussão que pode caçar a chapa Dilma Temer não tem data para ser retomada. Supremo Tribunal Federal homologa a delação de ex-marqueteiro do PT João Santana e da mulher dele, Mônica Moura. Ataque com armas químicas na Síria deixa pelo menos 80 mortos, inclusive crianças. O regime de Bashar al-Assad, do qual os russos são aliados, nega, mas é o principal suspeito desse crime. Na Venezuela, protesto contra o governo termina em confronto violento com a polícia. O governo autoriza o uso do FGTS para garantir empréstimo com desconto na folha de pagamento. Chapecoense e Atlético Nacional começam hoje decisão da Recopa. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O ator José Maier, da TV Globo, divulgou uma carta para pedir desculpas depois de ser acusado de abuso sexual. O caso veio à tona depois que uma figurinista da emissora denunciou o ator. O cantor Vitor, que faz dupla com o irmão Léo, foi indiciado hoje pela Polícia de Minas Gerais. Ele é suspeito de agredir a esposa, que está grávida. Alunos e professores de uma universidade em Limeira, no interior de São Paulo, fizeram uma homenagem hoje à estudante Sandy Santos, de 21 anos. Ela foi assassinada na sexta-feira. Um homem foi preso e confessou o crime, mas a polícia não encerrou as investigações. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O tempo frio e seco é sinal de preocupação para muitos pais. É neste período que se agravam os problemas respiratórios, principalmente os causados por vírus. A Câmara dos Deputados aprovou há pouco um projeto de lei que regulamenta os serviços de transporte individuais. As medidas podem impactar os motoristas cadastrados em aplicativos de celular, como o Uber, por exemplo. Vamos falar ao vivo com o repórter Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. Quais são os principais pontos desse projeto? Obrigada, Tiago. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu o julgamento da cassação da chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer na eleição de 2014. Os ministros querem ouvir mais testemunhas e deram um prazo maior para as defesas de Dilma e Temer. A comunidade internacional condenou o aparente ataque com armas químicas atribuído ao governo sírio, que matou 83 pessoas hoje, entre elas 25 crianças. O número de feridos chega a 500. Na Rússia, o número de mortos no ataque ao metrô de São Petersburgo subiu para 14. Sérgio Uti. Violência também na Venezuela. Milhares de manifestantes entraram em confronto com a polícia em um protesto contra o governo. Subiu para 286 o número de mortos em consequência da tempestade em Mocoa, sul da Colômbia. A Anvisa proibiu o uso de um método contraceptivo que é alvo de queixas de milhares de mulheres pelo país. Com efeitos colaterais, as pacientes não conseguem agendar no Sistema Público de Saúde o procedimento de retirada do dispositivo. Como pode, não? E olha, em nota, a Bayer disse que o Essure é uma opção segura, submetida a testes constantes, e que está tentando entender o motivo que levou a Anvisa a suspender o produto. Continuam as negociações entre as operadoras de TVs pagas e o SBT, a Record TV e a Rede TV para voltar a transmitir os 3 canais aos assinantes. Enquanto isso, as mães improvisam para que crianças não percam os programas favoritos. A seguir, o correntista vai poder usar o saldo do FGTS como garantia para empréstimo consignado. Bicampeã olímpica com a seleção brasileira, Thaisa sofre lesão assustadora na Turquia. A gente volta já já.
O saldo do FGTS já pode ser usado como garantia para os empréstimos consignados, que são aqueles com desconto na folha de pagamento. As regras foram divulgadas pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério do Trabalho. Foi apresentado hoje na Câmara dos Deputados o relatório sobre a reforma política. A criminalização do Caixa 2 nas campanhas eleitorais foi retirada do texto. O programa Ciência Sem Fronteiras, criado durante o governo Dilma, não vai mais dar bolsas para alunos cursarem faculdade fora do país. Alegando falta de dinheiro, o MEC decidiu limitar o benefício a estudantes da pós-graduação. A seguir, Thaísa, da Seleção Brasileira de Vôlei, sofre lesão preocupante na Turquia. E as homenagens em Chapecó antes da decisão da Recopa Sul-Americana. A gente volta já já. A Toyota chamou para um recall os proprietários de mais de 538 mil veículos. Os modelos são Corolla, Etios, Hilux e SW4, fabricados entre janeiro de 2010 a dezembro de 2014. Atenção, os carros apresentaram defeito em um componente do airbag do motorista. Em caso de colisão, pode se romper inadequadamente e provocar dispersão de fragmentos de metal, causando lesões físicas graves. E uma última notícia, o Senado aprovou a medida provisória que cria o cartão Reforma. O programa destina recursos para famílias de baixa renda para que possam comprar materiais de construção e contratar mão de obra para a reforma de suas casas. A medida vai agora para a sanção presidencial. E fique agora com horário político obrigatório e depois mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.